Tema 4: a anima e a renovação. Em nossa próxima história, o leal e o desleal Ferdinando, que trata do mesmo tema de Os Dois Andarilhos, os dois personagens caracterizam mais definidamente os opostos éticos. O conto se resume no seguinte: um casal muito pobre, sendo a mulher há muito tempo estéril, finalmente teve um filho, mas não conseguiu encontrar padrinhos para batizá-lo. O pai resolveu ir a outro lugarejo ver se lá encontrava alguém. No meio do caminho encontrou um velho muito pobre que lhe perguntou aonde ia e ele respondeu que estava à procura de padrinhos para o seu filho e, como ele e sua mulher eram muito pobres, não encontravam ninguém. Ó, disse o homem, você é pobre e eu também, e eu poderia ser o padrinho de seu filho, mas não tenho nada para oferecer à criança. Quando o casal levou à igreja a criança para ser batizada, o velho já estava lá e deu ao menino o nome de Ferdinando, o leal. Quando saíram da igreja, o velho mendigo disse que não poderia dar um presente ao afilhado e que eles também não precisavam lhe dar nada. Mas deu uma chave que o menino devia guardar até os 14 anos, quando então veria um castelo na campina. Esta chave era do castelo e tudo o que existisse ali pertenceria ao afilhado. Um dia, quando tinha 7 anos, Ferdinando brincou com outras crianças que tinham ganho presentes de seus padrinhos. Chegando em casa, perguntou aos pais se seu padrinho não lhe tinha dado nada de presente. Assim, disse o pai, você ganhou uma chave que abre um castelo que surgirá no meio da campina. O menino foi procurar o castelo e não viu nada. 7 anos mais tarde, ele voltou, havia um castelo e dentro dele um cavalo. Ele ficou encantado por possuir um cavalo, montou no animal, foi até a casa do pai e disse que iria viajar. No caminho viu uma pena de ave na estrada, mas não ligou, deixou-a no chão pensando que quando quisesse encontraria outra. Mas ao seguir seu caminho uma voz lhe disse para pegá-la e assim ele fez. Quando estava mais adiante encontrou um lago, na margem se debatia um peixe e ele o jogou na água. O peixe pôs a cabeça para fora e disse que lhe daria uma flauta como recompensa por tê-lo salvo, e que sempre que se visse em dificuldade por ter deixado alguma coisa cair na água, que tocasse a flauta que ele o ajudaria. E assim seguiu viagem, até que um homem lhe perguntou qual era seu destino e como se chamava e disse-lhe que tinha quase que o mesmo nome, pois se chamava Ferdinando, o desleal. Os dois continuaram a viagem juntos até uma hospedaria na aldeia seguinte. Mas lá as coisas pioraram, pois Ferdinando o desleal sabia tudo o que as pessoas pensavam e queriam fazer, e era capaz de praticar todo tipo de maldade. Na hospedaria havia uma moça bonita que se apaixonou por Ferdinando, o leal. Ela lhe perguntou para onde estava indo e este lhe disse que não tinha destino. A moça disse que ele deveria ficar, pois o rei estava precisando de servos ou defensores. Ela própria foi até o rei falar a respeito de Ferdinando, garantindo-lhe que seria um bom servo. Assim Ferdinando e seu cavalo se tornaram servos do rei, sendo Ferdinando nomeado chefe da cavalaria. Mas então a moça teve que ajudar Ferdinando, o desleal, também contratado pelo rei. Sabendo que o rei estava infeliz pela ausência de sua amada, Ferdinando, o desleal, lhe disse que deveria mandar Ferdinando, o leal, buscá-la e que se este não a trouxesse, deveria ser decapitado. Então Ferdinando, o leal, foi até o estábulo onde estava seu cavalo e chorando lamentou ser um pobre infeliz que tinha que abandonar seu cavalo e depois morrer. Mas uma voz lhe perguntou por que estava chorando e Ferdinando disse ao cavalo, você sabe falar? Eu tenho que ir buscar a noiva do rei, mas não sei o que fazer para encontrá-la. Zero Cavalo lhe disse, então, que procurasse o rei e lhe dissesse que se ele lhe desse o que precisava, um barco cheio de carne e outro cheio de pão, ele, Ferdinando, traria a noiva. O cavalo disse ainda que havia gigantes terríveis na água e que se ele não lhes desse carne, os gigantes o picariam em pedaços, contou-lhe também que havia pássaros que arrancariam seus olhos se não lhes desse pão. O rei deu-lhe o que necessitava. O cavalo disse, então, que deviam embarcar e que quando viessem os gigantes Ferdinando deveria dizer, calma, calma, queridos gigantes, eu me lembrei de vocês e lhes trouxe carne. Quando os pássaros aparecessem deveria dizer, calma, calma, queridos pássaros, eu me lembrei de vocês e lhes trouxe algo. Dessa forma eles não lhe fariam mal e quando chegasse ao castelo os gigantes o ajudariam, devendo-lhe levar um casal de gigantes para o castelo, onde encontraria a princesa adormecida. Ele não deveria acordá-la mas deixar que os gigantes a carregassem com cama e tudo até o navio. Tudo aconteceu conforme o cavalo tinha dito e os gigantes levaram a princesa na cama para o rei. Mas a princesa disse ao rei que não poderia ficar porque precisava de seus documentos que tinham ficado no castelo.
Novamente, Ferdinando, o desleal, foi até o rei e disse que deveria mandar Ferdinando, o leal, buscar os documentos ou morrer. Este voltou ao estábulo chorando e dizendo que mais uma vez teria que partir. As mesmas coisas se repetiram e quando Ferdinando chegou ao castelo encontrou os documentos no quarto da princesa, dentro de uma arca. Quando estavam navegando de volta, Ferdinando deixou cair sua pena na água e o cavalo lhe disse que dessa vez não poderia ajudá-lo. Daí, Ferdinando começou a tocar flauta e o peixe lhe trouxe a pena na boca. E assim eles levaram os papéis para o castelo onde o casamento ia se realizar. Ocorre que a princesa não gostava do rei, porque ele não tinha nariz, mas gostava de Ferdinando. Um dia, quando todos estavam reunidos na corte, ela disse que sabia fazer uma mágica, era capaz de cortar a cabeça de alguém e colocá-la de volta no lugar. Como ninguém queria ser o primeiro, Ferdinando Desleal apontou Ferdinando Leal. A princesa cortou-lhe a cabeça, recolocou-a no lugar e só se via uma linha vermelha. O rei perguntou onde tinha aprendido a fazer aquilo. Ora, disse a princesa, eu sei e pronto, posso experimentar cortar a sua cabeça? Claro, disse o rei. E então ela cortou a cabeça do rei e não a colocou no lugar. Assim o rei morreu. Aí o cavalo disse a Ferdinando que o montasse e desse 3 voltas a galope pelo campo. Feito isto, o cavalo sustentou-se em suas patas traseiras e se transformou num príncipe. Esta é uma história relativamente incompleta e alguns temas são bastante insatisfatórios. Por exemplo, a pena de pássaro deve ter sido tirada de outro conto, onde possuía um sentido. Este é um conto europeu muito antigo e foram encontradas muitas versões que remontam ao latim judaico do Rabi Johanan, no século XII, onde o herói tinha que encontrar a noiva do rei Salomão. Nessa história a figura desleal e destrutiva não é representada por um homem mas pela mulher do Rabi, que só quer dinheiro e que no final é morta. O rei também não é decapitado no fim. Nesse antigo manuscrito também existe a ideia básica de um homem leal que tem de realizar estranhas ações para o rei e que é prejudicado por figuras desleais. O tema deve provir de material legendário. Apesar de nossa história ser especificamente alemã na forma, ela também é encontrada na Itália, Espanha, Rússia e Escandinávia. Neste contexto, o tema da pena de pássaro parece um tanto sem sentido. Nosso principal interesse aqui é o problema da sombra. Novamente temos os 2 homens que viajam juntos, um caluniando o outro na corte do rei. Vocês podem achar que esta não é uma história muito boa, pois não acrescenta nada de novo e talvez fiquem imaginando por que a escolhi, mas na verdade ela contém alguns traços que vão até mesmo além do primeiro conto. Se vocês se lembram, eu fiz um diagrama que podemos usar aqui novamente. Já me referi ao fato de que a renovação só poderia ocorrer através de um quarto fator que é sempre o self, e que haveria um jogo entre os opostos, que o rei deveria unir. Na outra história o rei era incompleto, uma vez que era incapaz de gerar um filho, mas assim mesmo continuou sendo rei e não foi deposto no final da história. Esta vez temos uma forma mais clássica e usual na qual o rei é deposto, mas aqui ele é incompleto porque não tem nariz e por isso a princesa não se interessa por ele. Nariz é o órgão com o qual se cheira e portanto tem muito a ver com a função da intuição. Podemos dizer que um corretor tenha faro para saber como está a bolsa de valores ou que ele usa seu faro para pressentir possibilidades futuras. Também costumamos dizer a tal coisa não me cheira bem. Existem muitas analogias com o cheirar, geralmente ligadas a percepções intuitivas que vão além da mera sensação. Pode-se portanto dizer que o rei perdeu sua intuição instintiva, pois ele já não consegue farejar instintivamente o que convém fazer e isto é, ele não está em harmonia com seu inconsciente. Quando não estamos em harmonia com nosso inconsciente, perdemos a capacidade de perceber o que é certo ou errado com relação a nós mesmos e aos outros. Como vocês sabem, quase todos os animais têm um grande lóbulo no cérebro, onde se concentra a função de cheirar. O olfato nesses animais é bastante apurado, mas no homem esse aspecto deixa muito a desejar. Evidentemente, para se formar uma determinada capacidade no cérebro, outras devem ser sacrificadas, e existe uma teoria de que a inteligência do homem formou-se em detrimento do olfato. O professor Vogt, famoso especialista no órgão da visão, achava que a miopia estava aumentando e que havia uma tendência do cérebro humano a se desenvolver em detrimento da visão. As pessoas não dependem mais tanto da visão e do olfato como antigamente, e é possível que essas capacidades sejam sacrificadas em função de outras, pois uma capacidade perdida no nível concreto talvez reapareça, por assim dizer, no nível mais elevado, ela pode se tornar uma função psicológica e ser substituída pela intuição,
pela percepção psicológica ao invés da percepção física. Portanto, se o rei não tem nariz é porque perdeu sua capacidade natural de distinguir fatos e por isso cai nas armadilhas destrutivas de Ferdinando o Desleal, não percebendo que a coisa não cheirava bem. Além disso, ele perdeu sua amada princesa e é evidentemente incapaz de encontrá-la por si mesmo. Naturalmente a noiva não quer se casar com um homem que não tem a coragem de resgatá-la. Nesta história o Self é personificado pelo velho pobre e não pelo rei. Este velho, que ninguém conhece e que desaparece depois do batismo, dá ao afilhado um cavalo branco, um cavalo falante que é também um príncipe não redimido, vítima de um feitiço. Em outras versões o velho pobre que dá o cavalo surge mais tarde como sendo o próprio cavalo. J. Bolt e G. Polivka escreveram um livro, em 5 volumes, intitulado A Nota sobre os Contos de Fadas Infantis e Domésticos em Irmãos Grimm, 1913-32, que relaciona todos os contos de Grimm com os contos de fada de outros países, bem como as datas dos mais antigos manuscritos etc. Nessa coleção de paralelos, um sugere que o velho pobre é o próprio cavalo e outro, que ele é Deus em pessoa. Os contos de fada frequentemente falam de Deus perambulando pela terra e alguns até começam com estas palavras, nos tempos antigos, quando Deus ainda andava pela terra. A ideia de que Deus seja uma entidade física que perambula por aí, podendo ser encontrado sob uma forma comum a nós homens, pode ser que se oponha à nossa concepção de Deus, mas no folclore é frequente a ideia de que ele passeia anonimamente, como um velho na floresta. Existem amplificações interessantes da figura do velho Deus Pai desconhecido e do cavalo branco. O antigo deus germânico Wotan vagueia entre as pessoas e vai até a corte do rei, com um gorro sobre o olho cego e um casaco azul acinzentado. Ele pede comida e permissão para passar a noite na corte, contando, então, histórias maravilhosas. Depois, de repente, desaparece e aí as pessoas ficam sabendo quem era ele. Em outra história Wotan leva seu cavalo branco ao ferreiro, que de repente o vê dar um grande salto sobre o muro e desaparecer. Às vezes Wotan monta um cavalo de 8 pernas chamado Sleipnir, que é a representação animal do próprio Deus. Assim podemos ver que há ligações precisas com a antiga imagem pagã de Deus que surge novamente aqui, como compensação à imagem cristã de Deus. Existe uma outra ligação: o velho pobre da nossa história possui uma chave que dá à criança, e que abre tudo. Em outra versão, o herói não se chama Ferdinando o Leal, mas Pedro. As pessoas sempre se sentiram atraídas por São Pedro porque ele é mais compreensivo e está mais perto de nós do que Cristo. Há muitas histórias em que São Pedro aparece viajando com Cristo, sendo sempre o tolo que faz coisas estúpidas, razão pela qual Deus lhe chama a atenção. Além disso, ele é irascível e sempre faz o papel de bobo. Numa certa história, Jesus e Pedro viajavam sem dinheiro e conseguiram comida sem pagar. Cristo deu um jeito para que Pedro dormisse fora da cama. E assim levasse uma surra do estalajadeiro quando este descobrisse que não tinham pago. Há muitas variações dessas histórias nas quais São Pedro representa a sombra, ele é mais humano e mais estúpido que Cristo. Numa religião que se tornou espiritualizada demais, o contato humano se dilui, não há contato com a divindade, consequentemente, a fantasia das pessoas simples traz esses temas novamente à tona para tornar o contato possível. São Pedro é um tipo ingênuo, humano em todos os sentidos, uma espécie de duplicação da figura de Deus, mas com as qualidades que não ousamos atribuir a este, alguém que passa a receber a projeção da antiga figura paternal de Deus. Na Bíblia São Pedro trai Cristo no momento crucial, mas isto é compensado por sua ingênua lealdade ao Mestre. Seu lado irascível faz cortar a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, depois curado por Cristo. Assim, ele representa certas qualidades da encarnação divina mais primitivas, ausentes nas figuras de Cristo. Mas apesar disso Cristo favorece e lhe dá as chaves e o poder de abrir as portas do céu. Na história da mitologia São Pedro herdou muitas das qualidades do antigo deus romano Janus, de onde vem o nome do mês de janeiro. Ele também é porteiro e tem nas mãos o princípio e o fim, com a cabeça voltada para ambas as direções. Ó mês de janeiro lhe foi dedicado porque com ele termina um ano e começa outro. Nos tempos de Roma pré-cristã ele foi o primeiro deus a criar o mundo, um deus em quem o princípio e o fim são opostos e estão totalmente juntos, e quem possui as chaves. São Pedro herdou certas qualidades dessa antiga figura arquetípica pois ele pode ver dos dois lados e também possui as chaves. Podemos dizer que no nome ingênuo de Pedro há uma alusão ao fato de que ocorre uma fusão com uma figura pagã da divindade.
Se o rei representa a consciência coletiva dominante, deve representar também uma atitude religiosa dominante e seu simbolismo. Se, portanto, o velho perambula e prepara o novo rei, ele seria a figura mais arcaica de Deus, com as qualidades perdidas no coletivo dominante novamente necessárias. Esta imagem mais antiga de Deus possui as seguintes qualidades: é irascível, como Javé do Antigo Testamento, antes da conversão no Novo Testamento, tem também reações impulsivas, é capaz de se relacionar com o homem, andando pela terra, e assim por diante, está mais perto da fraqueza humana do que a figura divina da religião cristã, mais perto do nosso sentimento humano, se nos sentimos incompletos. É esta figura de Deus mais arcaica e incompleta que tem, neste conto de fada, o poder secreto de proteger o herói e de lentamente prepará-lo para se tornar o novo rei. Assim o mendigo representa a função transcendental. Ferdinando, o desleal, a figura do lado esquerdo do nosso diagrama, é o caluniador que reflete a tendência conservadora e agressiva com seu plano de matar o novo símbolo da consciência dominante, sem porém consegui-lo. Entretanto, não é a batalha entre os dois Ferdinandos que é decisiva. A ideia primordial é de que haveria uma batalha e um deles sairia vencedor, esta seria a solução para o problema da sombra. Mas não é verdade, o conflito é resolvido através de outro fator. Também não é o velho pobre nem o cavalo branco que decidem, pois até mesmo o cavalo branco tem que ser redimido no final. A quinta figura que faz o novo rei é a princesa que recusa casar-se com o antigo rei, preferindo Ferdinando. Ela inverte toda a situação e é o centro da história. Todos os outros temas são relativamente fáceis de interpretar. O primeiro problema é que Ferdinando tem que esperar até os 14 anos, a idade da puberdade. Naquele tempo um menino dessa idade já era mais ou menos considerado como um adulto. No século XVI, muitos meninos de 12 anos eram oficiais no exército holandês, está a idade mágica que deveria perdurar. Numa série de sonhos, podemos ver que uma mudança da personalidade está em preparação, e então temos que esperar para ver o que surgirá do inconsciente, mas antes do tempo certo nada pode ser acelerado, nem os acontecimentos exteriores nem a realização interior. O processo interior possui seu próprio limite de tempo e seu próprio ritmo, não podendo ser de forma alguma apressado. Daí a ideia de tempo mágico e de momentos de verdade, temos que esperar até que o tempo esteja maduro ou se faça completo, até que a mudança interior ou exterior possa acontecer. O castelo é um símbolo feminino impessoal, algumas vezes da ânima, e como é construído pelo homem, corresponde a um aspecto específico da imagem maternal, a imagem da deusa ânima elaborada em civilizações anteriores e na qual podemos encontrar um conteúdo novo. Às vezes os castelos são um sistema fantástico de construir, como nas brincadeiras infantis. Às vezes as pessoas constroem um castelo ou uma casa através da imaginação ativa, vivendo dentro deles por muito tempo. Elas constroem a estrutura de uma atitude específica com a qual possam viver. Os castelos garantem a defesa. Quanto mais desfavoráveis as condições exteriores, mais a criança tende a viver dentro desse castelo, atrás de cujas paredes consegue levar sua própria vida. Aqui a nova imagem amadurece, uma nova imagem de Deus Pai. O herói é o novo portador do sol. No poema alemão Elia, Cristo é representado montado no cavalo branco, como portador da nova luz e da libido instintiva que se orienta em direção a uma nova consciência. O cavalo pode falar e acaba se transformando em um outro príncipe. Podemos considerar os documentos da princesa e a pena perdida como algo que se refere a isso, a figura da anima está ligada aos documentos perdidos e o herói tinha algo com que escrever. Portanto, isto tem a ver com a capacidade de se expressar poeticamente. Como esta história tem claros antecedentes botânicos, devemos nos lembrar que o Otá é o deus da poesia e da literatura lírica, e talvez a qualidade criativa da anima estivesse perdida e tivesse que ser encontrada novamente através de uma mudança de atitude. Eu acho que existem antecedentes históricos para isto, mas não são importantes em vista do nosso objetivo. Temos que considerar aqui o estranho problema de a solução ser trazida por um outro fator e não pela sombra porque esta numa situação difícil não leva à luta. Isto nos fornece uma sugestão prática com relação ao problema da sombra pessoal no indivíduo. Pelo que tenho podido ver, se a personalidade consciente confronta a sombra, levando-a a sério e sem blefar, no final o conflito fica completamente em suspenso. Se o ego assume uma postura ética e uma atitude moral unilaterais, entrando em conflito real com a sombra, então não há solução. Este é um dos problemas de nossa civilização. Na maioria das civilizações primitivas as pessoas nunca chegam a ter um conflito sério com a sombra,
pois conseguem irrefletidamente passar de uma atitude para outra, não sabendo a mão direita o que faz a esquerda. Podemos ver isto nos relatórios de missionários. O missionário ajuda a tribo, que assim se torna dependente, mas quando surge uma epidemia ele é julgado responsável e morto, a contrapartida vem à tona. Mais tarde os membros da tribo se arrependem, mas sem ficar realmente aborrecidos ou deprimidos, e a vida continua. Isto é um caso extremo de algo que nos acontece o tempo todo. Zero conflito com a sombra não chega ao ápice porque somos capazes de uma mudança de atitude que nos permite levar a vida adiante. Nós tentamos ser bons e praticamos um sem número de atos negativos que nem notamos, ou, se os notamos, sempre temos uma desculpa, uma dor de cabeça, ou a culpa era de outra pessoa, ou esquecemos. É assim que costumamos lidar com o problema da sombra. Realmente não critico isso, porque é o único jeito de podermos viver. Possuímos todos uma sombra, um forte poder instintivo, e se não quisermos empacar diante de um problema insolúvel, certas coisas têm que ser esquecidas para que possamos prosseguir. Somos objeto de reconhecimento e crítica e quem não se aventura fica numa espécie de meio termo. Se as pessoas são eticamente sensíveis e escrupulosas, as coisas tornam-se mais difíceis, tanto mais se conhecerem um pouco de psicologia. Os cristãos, porém, já não são mais capazes de mudanças de atitude e acabam se vendo frente a problemas insolúveis. Há sempre um sim e um não, a mão esquerda aplica todos os tipos de truques e a vida empaca, não se consegue viver porque se procura ser perfeito demais, de modo unilateral. Se vivêssemos o ideal cristão conscientemente, isso significaria ser morto ou morrer como mártir, como pregava a igreja primitiva. Teríamos que defender os prisioneiros russos e morrer por isto ou por algo parecido. Muita gente acha isso loucura, alegando que quem assume essa posição tem complexo de salvador, e assim tiram o corpo fora e dizem que enquanto o problema do mal não estiver perto demais, os outros que o resolvam. Um jovem idealista decidiu ir às ilhas onde os americanos iam fazer experiências com a bomba atômica, com o objetivo de impedi-los. A maioria das pessoas diria que ele não passava de um louco, idealista demais, mas na verdade ele estava tentando viver a imitatio Christi, e aí percebemos o conflito. Ou vivemos sob a pressão de uma obrigação ética que leva a um beco sem saída ou, se não quisermos ser extremistas, regredimos a um jogo duplo. Este é o conflito que a religião cristã nos colocou. Até onde devemos ir? Se levamos muito longe o conflito com a sombra, empacamos ou somos mártires, ou então temos que blefar um pouco, vivendo a sombra sem olhá-la muito de perto para manter uma defesa saudável. Esta é a pergunta que o presente conto de fada responde de um modo específico. Uma pergunta me foi feita durante o intervalo: se o nariz não está ligado ao fato de encontrar uma direção, o que certamente é um aspecto a ser considerado. Zero cão de caça encontra sua direção pelo faro e daí sabe para onde ir, trata-se da capacidade de orientação. Outra pergunta foi: que significado têm os estranhos documentos perdidos? Eles devem se referir a uma tradição secreta porque Anima os possuía em sua terra distante, isto é, no inconsciente, e eles deviam voltar ao domínio da consciência. Na história da era cristã, novos escritos surgem de tempos em tempos, no esforço de reinterpretação da religião cristã. Poder-se-ia supor que os documentos se referem a escritos dos albigenses e cátaros, ou às lendas do Santo Graal, tentativas de reviver a verdade cristã sob uma forma poética, ou um aspecto gnóstico, pois essas tradições secretas não podiam ser ensinadas oficialmente, reprimidas que eram pela rigidez da religião cristã. Podemos concluir que os documentos têm a ver com alguma coisa desse tipo, estavam guardados no domínio da ânima que deseja reavê-los, insistindo que nada pode fazer sem eles. Essa princesa também deve ser uma mágica, pois sabe decapitar as pessoas e colocar as cabeças de volta no lugar, de modo que os documentos devem se referir à sua receita secreta. Eles representam conhecimento não oficial e não reconhecido. A magia está repleta de tradição antiga e práticas que ainda persistem. Uma vez mostraram a Jung um livro de magia e encantamentos que um camponês suíço usava para exorcizar. Ele continha uma perfeita oração latina à deusa Vênus, desde a Idade Média recopiada à mão e ainda usada com esse objetivo. Existem também tradições do passado germânico pagão. Poderíamos supor que os documentos têm a ver com uma tradição secreta definida, algo com que a Anima frequentemente é associada, porque sendo uma figura compensatória para a consciência, sempre retoma o que tem sido negligenciado, omitido e não apreciado e que deveria ser mantido vivo e levado em consideração. Como o herói tem uma pena, parece que um dia ele deveria escrever a respeito de possíveis novas interpretações do inconsciente.
Na verdade, tudo o que fazemos com os contos de fada é reinterpretar as tradições religiosas e folclóricas, para que tais tradições possam novamente ser integradas na atitude consciente. Os contos de fada têm um significado e ouvindo-os podemos nos ligar novamente às tradições vivas, e é por isso que falo deles. É sempre uma questão de trazer de volta os documentos secretos da ânima. Os homens sonham que a ânima é uma mulher muito culta, possuidora de muitos livros, e esse tema pode ser desenvolvido na imaginação ativa, na qual surge uma espécie de ensinamento religioso no estilo um tanto pomposo. Ouvi, povos da terra, que lhes revelarei uma nova verdade. Consequentemente, o homem detesta deixar a ânima escrever, principalmente por causa de seu mau gosto. Ouvi-la é um ato de real bravura. A figura do ânimos e do feiticeiro quando surgem também falam dessa forma. Essas pomposas revelações de grandes verdades são profundamente desagradáveis para pessoas de temperamento reservado. As de mau gosto se encantam, o que é ainda pior, mas a maioria das pessoas não suporta. Não devemos fazer nenhuma coisa nem outra, mas ter a coragem e a objetividade de deixar a ânima anunciar a verdade em seu próprio estilo e descobrir o que ela quer. A forma arcaica de proclamar uma grande verdade não corresponde à nossa ideia moderna de estilo, apesar de certos poetas o usarem e de Nietzsche algumas vezes deixar Zaratustra falar desse jeito. Eu imagino que a ânima teria documentos deste tipo guardados em seu castelo. Voltemos agora ao problema da sombra. Eu lhes contei o caso do jovem que queria que o matassem como protesto contra a bomba atômica. Este é um exemplo típico de alguém cujas convicções fanáticas e éticas levam a um círculo vicioso e a ter que morrer por causa das próprias convicções, ter que morrer por causa da maldade do mundo. A análise nos põe em contato diário com tais conflitos. As pessoas tentam ser decentes, perdem as raízes e daí não sabem como seguir adiante. Um homem casado pode se sentir tentado a ter um caso com uma outra mulher e se justifica dizendo que todo mundo faz isso e que não é preciso tanto espalhafato. Com tais desculpas, tem seu caso, sem assumir o que faz e depois se arrepende, mas quando sua esposa ciumenta faz uma cena, ele volta atrás. Outros, que sentem as mesmas tentações, procuram se exercitar no autocontrole dizendo que não se deve pensar nisso e então reprimem e lutam contra a tendência da sombra. Se a tentação for fraca eles têm sucesso, mas se for muito forte ficarão deprimidos, cansados, sem saber como levar a vida adiante e os sonhos mostrarão uma sombra furiosa porque não conseguiu o que queria. Isto pode levar a uma tal perda de libido que a vida, como um todo, fica estagnada. O indivíduo se torna neurótico porque a outra metade de sua personalidade não aceita a decisão e se rebela furiosa. Ele tem fantasias hipocondríacas, depressões, mau humor e não sente prazer em seu trabalho. Isto pode ser visto frequentemente em pessoas que tentam ser muito moralistas. Ou então o marido fica furioso com a mulher, o que é a vingança da sombra vencida. Nessa situação, tudo que o homem tentar fazer não dará certo, é odioso ceder à sombra e é ruim rejeitá-la, se ceder ele é mau, se não ceder pagará por isso, e isto é o que eu chamaria de típico conflito de sombra. Não há como decidir entre prós e contras e chegar a uma solução. Se alguém for incapaz de mudar de atitude ou blefar ura pouco, o complexo básico da sombra na natureza humana torna-se insolúvel, pois ele produz uma situação na qual não se consegue fazer o que é certo. Nessa hora uma pessoa fraca usará uma muleta e pedirá conselhos a alguém, ou então negará o conflito, dizendo não haver conflito. Infelizmente isso se repete e quase sempre dá maus resultados, surgindo então a velha regressão em que a mão direita desconhece o que a esquerda faz. O conto de fada diz que tal conflito deve ser suportado até se encontrar a solução criativa. A solução criativa seria algo inesperado que resolve o conflito em outro nível. Aqui a imagem é a figura da ânima que de repente muda toda a situação e faz surgir um novo rei, isto é, uma decisão brota do inconsciente que não é nem esta nem aquela, mas é algo que simplesmente redefine a situação. O rei sem nariz, o terceiro elemento em quem ninguém pensou, tem de ir embora, assim a situação muda e tudo fica diferente. Este é o modelo de solução criativa ligado ao problema da sombra, praticamente é o que tentamos fazer, sofrer o conflito até que surja algo inesperado que coloque tudo em outro nível. Não poderemos, então, dizer que o conflito esteja resolvido, mas diremos que ele mudou. Sob o outro aspecto ele nunca poderia ser resolvido. Temos que ser crucificados e não fazer nenhum movimento com o ego, contra o sim e o não.
Isto pode levar semanas ou meses, é uma tensão de opostos que não deve ser decidida pelo ego, pois a solução criativa do conflito de sombra significa pôr de lado o ego, seus padrões e conflitos, entregando-se por completo às forças desconhecidas de nossa própria psique. Como disse Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? O terceiro elemento do conto de fada representa isto, a figura da ânima que muda toda a situação. Se Ferdinando, o leal, tivesse jogado com a figura da Anima, dizendo que a amava e o que deveriam fazer com o velho rei, isto não teria sido uma solução, e de fato, a história mostra que ele não tinha nenhuma intenção de se tornar rei. Permaneceu em seu lugar de onde via os opostos e, como não pensasse nisso, a princesa pôde dizer: eu não gosto deste velho rei, ele que seja decapitado. Ela fez com que o rei tivesse a cabeça cortada. Se a ânima quiser acabar com um homem, ela cortará a cabeça dele, não concreta mas psicologicamente, e então ele ficará fora de si, e isso significa possessão pela ânima e é um grande perigo quando alguém não consegue suportar o conflito dos opostos. Saber que a ânima, ou alguma outra figura do inconsciente, trará solução é um dos maiores perigos que afetam os estudantes de psicologia junguiana. Nós sabemos disto através dos livros de Jung, através de conferências sobre psicologia ou de nossa própria experiência, e então surge o diabólico perigo. Quando tal conflito se aproxima, nós antecipamos a solução intelectualmente, dizendo: eu sei que a ânima trará a solução, e não aceitamos o fato de que primeiro o conflito do ego deve ser levado até o fim. Foi isto que aconteceu com os seguidores de Lao Tse. Lao Tse descobriu o poder secreto, ou o sentido da totalidade, que chamou de Tão, e se lermos a história da sua vida veremos que viveu realmente o que ensinava, mas depois de sua morte o taoísmo degenerou por completo e virou magia negra, e como os taoístas sempre falavam a respeito disso, seu conflito de ego assimilou a ideia central e eles passaram a usar o conhecimento de forma errada para fugir do conflito. Na análise, quando as pessoas têm algum conhecimento de psicologia, o que não se pode evitar, pois isto seria outro perigo, o ego começa a fazer mau uso do conhecimento psicológico e a entrar de novo no conflito da sombra, de modo que na vez seguinte as coisas tornam-se muito mais difíceis. Quando o ego máquina e especula com o elemento salvador, tudo é arruinado. O ego, a personalidade consciente, tem a tarefa de manter-se sempre dentro de seus próprios limites e de levar a sério um complexo ético, como se não houvesse esperança de um terceiro fator, o que significa suportar cada conflito ético até que a psique autônoma, o criativo, comece a agir. O ego não deve antecipar a solução através da especulação do que faria caso a solução surgisse. Esta é uma atitude muito difícil de alcançar, mas ela parece concordar com os contos de fada e parece ser o único caminho legítimo de se sair do conflito da sombra, sem ser de um lado ou de outro, ficando o fluxo da vida prejudicado até que surja aquele terceiro que não é dado.